Fala pessoal, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje vamos tratar de um dos grandes eventos da história da humanidade, que é a Reforma Protestante. Eu estou aqui para te dizer que a Reforma traz grandes lições para a nossa espiritualidade a despeito da tradição cristã que nós seguimos. Vem comigo! Neste sábado, 31 de outubro, comemora-se o aniversário de 503 anos da Reforma Protestante. No outono de 1517, o monge alemão Martinho Lutero fixou na igreja do Castelo de Wittenberg aquilo que nós conhecemos como as 95 teses, chamando os teólogos da época para um debate a respeito dos desvios da Igreja Católica Apostólica Romana daquele tempo. Bem, quem diria que tanta coisa surgiria a partir de um convite para um debate acadêmico, né? Não à toa, Alistair McGrath, teólogo britânico, chama esse período de a Revolução Protestante. Ali a Idade Média, ferida de morte, dava lugar à modernidade que acabava de nascer. A cultura ocidental foi profundamente impactada e a Igreja, que havia sido convocada a voltar à simplicidade do período dos pais apostólicos, nunca mais foi a mesma. Séculos depois, estamos nós aqui com muito para comemorar e muito para pensar. Afinal, tem muita bobagem rolando entre os filhos da Reforma. Há quem diga que nós não somos inferiores a Deus, que nós somos o ponto fraco de Deus, que em nome de Deus garanta felicidade e carteira cheia. Há aqueles também que dizem que nem a Bíblia apresenta um ensino correto e o que importa é fazer o bem. Será que isso honra o legado protestante mesmo? Ou mais importante, será que isso honra o Senhor da Igreja? Bem, claro que não. A reforma passou, mas novamente a casa precisa de alguns reparos. Como começaremos a obra? Para responder essa questão, eu gostaria de contar um pouco mais sobre a história de Joás, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Joás foi um dos reis de Judá, liderando parte do povo de Deus ali no Antigo Testamento. Ele subiu ao trono bem jovem, aliás, muito jovem, aos 7 anos de idade, depois de uma revolução que derrubou uma tirana idólatra. Já fazia algum tempo naquela época que o povo estava ignorando o Criador e seus propósitos. Por isso, um dos primeiros atos do governo de Joás foi mobilizar seus súditos para começar uma reforma mesmo, para consertar os estragos que haviam no Templo de Jerusalém. Aparentemente a lição já está dada, né? Se nós tivermos boas intenções e nos esforçarmos, conseguimos iniciar uma nova reforma. Legal, né? Mais ou menos, até porque a história não acaba ali. O templo foi reformado, tudo ia muito bem, até que morreu um tal de Joiada. Joiada era o braço direito de Joás, que junto com o rei conduziu o povo de novo a um compromisso sério com Deus. Só que com Joiada morto, o Joás reformador foi substituído pelo Joás idólatra. O templo estava pronto, a adoração foi reorganizada, mas Joás começou a querer fazer as coisas do seu próprio jeito. E assim aquilo que de ruim havia antes voltava à cena. Não que Deus tivesse deixado o povo sem aviso, tá? Ele enviou vários profetas, inclusive Zacarias, filho de Joiada, para que Judá fosse alertada e que o povo reassumisse o compromisso dos primeiros dias de Joás. Só que nenhum deles foi ouvido, inclusive alguns desses profetas foram assassinados a mando do próprio rei. Assim não teve jeito, Deus castigou aquele povo, fazendo com que Judá sofresse derrotas militares humilhantes e fazendo com que Joás fosse assassinado antes dos 50 anos em uma conspiração. Bem, e daí? O que um rei de milênios atrás tem a ver com a igreja brasileira de 2020? Tudo. Não me leve a mal, há várias igrejas sérias e influentes espalhadas por aí, há gente de Deus nos púlpitos entregando palavras bíblicas aos cristãos brasileiros. Nós também temos várias vozes cristãs influentes espalhadas em muitas esferas da sociedade. Como naquela época o templo está bonito e arrumado, a organização não é um problema. Só que se dá para tirar uma lição da história de Joás é que se o coração está desarrumado, toda a organização se torna inútil. A mudança não nasce da organização, nasce da angústia. Só que a espiritualidade pop é moldada para abafar a angústia. Afinal, gente angustiada incomoda, e gente anestesiada não dá tanto problema para nossa agenda. E é por isso que se fala tanto em intimidade, mas não em temor. Tanto em adoração, mas não em confissão. Tanto em relacionamento, mas não em juízo. Tanto em identidade, mas nada sobre renúncia. Tanto em paternidade, mas nada sobre arrependimento. Tanto sobre vocação, mas nada sobre o Senhor. E assim vai se criando um mercado religioso que vende um evangelho personalizado que apresenta só uma parte da fé. Entende um negócio? Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Com ele, o riso só vem depois do choro e a paz só alcança quem um dia foi um angustiado. Não adianta nada você ficar pulando de conferência em conferência, de vídeo em vídeo, de livro em livro, de igreja em igreja, trabalhando para morrer, se no final do dia a sua maldade não te constrange, a maldade dos outros não te entristece e a sua vida continua parecidíssima com a de qualquer outro. É claro que muita coisa precisa mudar.
O Brasil tem uma multidão de cristãos e está do jeito que está. Há algo de errado e uma nova reforma é muito bem-vinda. Mas um aviso aos reformadores. Sua biblioteca, sua oratória, sua influência e sua reputação não importam se Jesus Cristo não governar o seu coração. Jesus é o construtor da igreja e sem ele não adianta ficar brincando de arquiteto. Antes de falar em reforma, é melhor ouvir o dono da casa. Antes de sair derrubando e construindo, precisamos ter vergonha daquilo que nós temos sido e buscar o perdão do Pai que nos lava e nos renova. Bem, fechamos por aqui. Queria indicar 2 livros para vocês, 2 biografias. Primeiro, uma de Lutero, esta aqui, Além das 95 Teses, do Stephen Nichols, editora Fiel, e outra, uma biografia de João Calvino, aqui, A Vida de João Calvino, escrita pelo Alistair McGrath, que falei dele no vídeo hoje, editora Cultura Cristã. 2 livros que vão te ajudar muito a entender não só a vida desses homens, mas o processo histórico da Reforma Protestante. Muito legal, vou deixar o link para compra na descrição como de costume. Muito obrigado pela companhia, se você gostou desse vídeo, dá aquela moral, curte para dizer que está gostando, para ajudar na divulgação, na interação, comenta dizendo o que você achou, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com todo mundo para que a nossa conversa fique ainda mais povoada. Um abraço, até quinta-feira no Lança Braba e que Jesus te abençoe.